Raquel, no Antigo Testamento, esse animalzinho que constrangia todo mundo que ia, o cara ficava assim, pensava, eu tenho que evitar o pecado. Ela mostra em berrar e ela chora. Nada. Aí o Filho de Deus foi pior, porque aí é um ser humano, perfeito, né? O pecado não pode ser simplesmente varrido para debaixo do tapete. Não tem jeitinho brasileiro. O pecado não pode ser simplesmente esquecido ou ignorado. O sangue nos lembra que alguém deve pagar e deve pagar com a vida. Então você fala assim, nossa, mas Deus é tão cruel, por que ele escolheu uma ovelha? Não, não é que Deus foi cruel foi o pecado. A ação é terrível porque o pecado é terrível. É no mesmo nível do que nós fazemos. Então, quando a gente passa para hoje de vivendo a fé cristã, você vai falar bem assim, Jesus, eu vou te adorar. Digno é o Cordeiro que foi morto de receber a honra, a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. A morte dele foi horrível, mas foi necessária. Olha nós aqui. E olha tantos outros que já estão na glória, né? A natureza repugnante dos sacrifícios é um lembrete vívido, que nunca seria esquecido por aqueles que o testemunharam do custo do pecado. Então, irmãos, lembra isso sempre. E até mesmo junto com o texto que o Giovanni leu. Que situação ficava a pessoa que voltava para casa depois de um animal completamente inocente morrer por causa dele? Se eu estou de pé aqui, é porque o inocente morreu por mim. Se eu estou de pé aqui, se Deus não me consumiu com fogo vingador, não é isso, Giovanni, que você leu? Se Deus não me consumiu com fogo vingador, é porque o inocente morreu por mim. Como nós vimos na última aula, o último slide, que aquele slide para mim ficou ecoando na minha mente a quarta-feira inteira e a quinta-feira também, do William Barclay, se eu estou perdoado, isso significa que alguém morreu por mim. Aí, você vê um infeliz, Newton, um filisteu dos infernos, dizer assim, não, eu não preciso estar lá não, ah, porque você não foi no culto, eu não estava afim, você não entendeu nada. Eu não vou na reunião de oração porque eu estava cansado, você não entendeu? Não, eu não fui no culto esses dias porque eu não estava muito animado. Você não entendeu? O sacrifício de Cristo não faz sentido para você. O que Cristo fez, a vida de Cristo, a morte de Cristo e a ressurreição de Cristo não passa de contos históricos, mas de fato não mexe com o teu coração. Interessante, pastor, que ele não pagou pelo erro que a gente havia cometido, ele pagou pelo que nós entendíamos. Ele pagou pelos erros Não, foi pior ainda. Foi até bom você tocar nesse assunto. Ele pagou o preço da turma que já tinha dívida e pagou o preço da turma que ia fazer a dívida. Como que a gente não vai adorar esse Cristo? Como que a gente não vai se render para Ele? Como que a gente não vai cantar para Ele a plenos pulmões? Glória seja dado ao Cordeiro de Deus, Jesus Cristo, Filho de Deus. Como que isso não mexe com a gente? Percebe? Não, como que você, e com todo respeito a qualquer religião, como que o Cristo morreu por ele, mas eu vou dividir a minha adoração com uma imagem? Eu vou dividir a minha adoração com um santo. Eu vou dividir a minha adoração com um anjo. Eu vou dividir a minha adoração com uma figura humana. Eu vou dividir para! O que é isso? Para onde a gente está indo? Que Cristo que a gente está adorando? Então, quer dizer, eu sei disso porque eu tenho um coração pastoral, por mais que pareça que eu não tenho. Eu só tenho um coração de professor, não, eu tenho um coração pastoral. Quando eu vou na igreja do Giovanni, quando eu vou lá na igreja do Newton, quando eu vou na igreja do Calixto, quando eu vou na igreja do Marcos, quando eu vou na igreja do Lucas,
Quando eu vou na igreja de vocês, eu sinto que vocês sentem tristeza quando vocês percebem a ausência de alguém. Vocês não dizem para mim, não precisam falar para mim. Mas eu sei o que passa pela cabeça de vocês, que eu também tenho um coração pastoral. Eu sei quando você fala, puxa vida, faltou fulano, faltou tantas pessoas. Eu sei que o coração de vocês está no Cristo. E vocês, sem perceber, vocês olham a falta deles como uma falta, mas na alma pastoral de vocês, vocês estão entendendo assim, eles não entenderam e não estão valorizando o sacrifício do Cordeiro. A primeira tristeza é a falta, e a tristeza mais profunda é que na sua alma pastoral você sabe e está triste porque esses caras não entenderam o que Jesus Cristo fez, por mais que você tenha ensinado. E aí vem um sentimento também, puxa, que eu estou pregando, parece que não está adiantando. Eu ia falar isso, Nilton, ó, você tirou? Eu e o Nilton estamos... Não, Nilton, eu estou com medo, eu vou ter cuidado com os meus pensamentos agora. Não, agora eu vou ter cuidado. Aí o pastor vai falar assim, Jesus, será que eu estou ensinando direito? Será que eu não sou culpado? Pensa bem, a crise. A crise. Aí quando a igreja está cheia, qual a sua reação? Você fica contente que a igreja está cheia, mas é a sua alma que rejubila. Eles entenderam, estão aqui para adorar o Cordeiro, eu fiz certo, eu estou fazendo certo. Eu dou que está cheio, você vê, falta os miseráveis, você fica... É verdade, né? Eu sei que o Giovanni está pensando, ele está pensando em algumas almas. Ele está pensando em algumas almas. Exatamente. Então, o Hebreus é fantástico, né, Otília? Assim, para estudar como a gente está estudando. Quando o cara mata o culto por um motivo injusto, uma doença. Uma doença. Não vai, mas o cara chega para você e fala assim, é o seguinte, chegou um amigo meu. Exatamente. O cara vai na casa do outro toda semana, o infeliz matou o culto porque chegou lá. Você disse tudo, Calixto. Ou seja, Vem de convidado e levá-lo junto. Ou seja, ir ao culto é a mesma coisa na mente dessa pessoa que ele é convidado para jogar futebol. Ou chega para ela que ela sempre... Ou assistir um jogo do Corinthians, aí é para acabar. Não, aí é para acabar. Aí é para acabar. Não, aí é nível baixíssimo. Não, aí é para acabar. Quem que estava falando aí? Fala, Nilton. Não, que ela ontem na célula lá, porque o irmãozinho não foi, teve um culto segunda. A gente faz culto segunda-feira, né? Aham. Tá certo. Aí ela pegou e perguntou, por que você não foi no culto amigo ontem? Ela estava com preguiça. Meu Deus do céu. É pior ainda. É pior ainda, meu. Quando é um líder, é mais pior ainda. Não, se é líder, ele não entendeu nada. Ou seja, na aula de segunda-feira aqui, de Apocalipse, no curso regular, eu tenho 15 alunos que vêm fazer o curso de Apocalipse comigo aqui. Já aprendeu sobre a benevista. Estão todos se converteram, graças a Deus. Aí, não, brincadeira. Aí, eu estava falando sobre o anticristo, a segunda besta, né? Que é a besta que emerge da terra. E a besta que emerge da terra, ela tem um papel fundamental. A besta da terra tem um papel fundamental para solidificar a besta do mar. A besta do mar é o anticristo, o chefão maior. Só que, daí eu dei essa ênfase na aula. Eu fiquei uma aula inteira falando só sobre a besta da terra. A besta da terra, ela tem uma função primordial, porque é a besta da terra que vai fazer as pessoas adorarem o anticristo, aceitarem a marca e perseguir os cristãos. Porque o texto diz lá. Então, na verdade, o anticristo não faz nada. Ele só é o líder máximo. Mas quem faz toda a obra é a besta que ele levanta da terra. Que será
E ele, a besta que levanta da terra, vai ser, de acordo com a Bíblia, um falso profeta. Ou seja, ele é que vai criar a religião universal. A religião única que vai existir é ele que vai criar. E a religião única que existir, que ele vai criar, é a religião de adoração ao anticristo. Falei sobre isso. Fiquei uma autora falando sobre isso. Aí, e eu falei, e a Bíblia diz, Apocalipse 13, que ele vai seduzir. A primeira besta vem como dragão. Aquela figura horrível. A segunda besta vem como um cordeiro. Ou seja, ela vem mansamente, tranquilamente, sorrateiramente e vai seduzir. Aí alguém me perguntou, inclusive um pastor. Ele falou assim, professor, ele vai enganar a igreja, não vai? Que estiver lá? Falei, vai, ele vai enganar, ele vai seduzir. Aí ele perguntou, como que a gente faz para que ele não consiga enganar as pessoas? Eu falei, prega o evangelho desde agora. Porque se você pregar o evangelho desde agora, se você ensinar o evangelho, puro evangelho, para essa geração, quando você morrer, essa geração vai dar sequência, que vai dar sequência, até chegar naquela geração. Então comece, e eu falei para ele, o evangelho começou a ser pregado por 12. Dos 12, somos. E aí eu passei o resto da aula falando sobre a importância dos pastores ensinar a igreja. Eu, como o Nilton estava compartilhando, eu preparo a igreja para o futuro e não para agora. O trabalho pastoral não é preparar a igreja para agora, Lucas. O seu trabalho é preparar a igreja para a próxima geração. Se o pastor fizer isso, e o pastor que substitui esse, porque esse vai morrer, tem que pegar a mesma pegada desse pastor. Preparar a igreja para a próxima geração. Porque aquela geração vai morrer junto com o pastor, vai vir uma outra geração. Aquela geração vai morrer com o seu pastor, mas já vai chegar outra geração. Até chegar naqueles dias escatológicos, a igreja vai saber e não vai ser seduzida. Não vai ser enganada. Então é a mesma fala que a gente tem agora. Como que eu faço com que a igreja pregue o evangelho, meu irmão? Falando. Não, isso aí. Daí a importância de se pregar a escatologia. Né? A importância. É espinhoso, complexo. É, exatamente. Mas ao mesmo tempo, base. Exatamente. Principalmente para os dias de hoje. Então, se tem um pastor que fica ensinando auê na igreja, eventos mais eventos, e palavras de jargão, Deus tem uma vitória para você. Ele nunca fala em qual, né? Mas Deus tem uma vitória para você. Deus tem um novo tempo para você. Deus tem... Milagre para você. Meu, Esses vão ser os primeiros. foi os primeiros a entrar na guilhotina. Tem um cristianismo. O grande problema, Superficial. o grande problema hoje é essa internet. Que tem de Nossa. ouvindo coisas, se alimentando. Você disse bem. Você disse bem. Eu sempre falo, gente, a internet, quando ela é boa, mas o que tem de lixo lá dentro? Lixo teológico, então, e o duro é que os caras ficam, os membros do Calixto, ficam dando oferta para esses caras ficar bugando a cabeça, e depois quem vai desatar o nó é você. E daí ele não deu dízimo na igreja porque ele comprometeu metade dando oferta para esses caras por aí. Então, ok? Vida cristã é adorar o Cordeiro. É o que ele fez. Não é o que ele vai me dar, é o que ele já me deu. Não é o que ele vai me proporcionar, é que ele já me proporcionou. Por isso que eu adoro o Cordeiro. Né? Qualquer um que tivesse que oferecer um animal... Tá indo bem para vocês aí, irmãos? Qualquer um que tivesse que oferecer um animal por seus próprios pecados, ou visse oferecido, seria seriamente dissuadido
de pecar novamente para evitar que tenha que experimentá-lo, que eu já falei para vocês. Imagine cada vez que pecasse, você tinha que colocar a mão na cabeça do animal, para os seus pecados passar para ele. Coitado. Eu vou colocar a mão nele, meus pecados vai passar para ele. Pensa bem, e o cara sabia que não passava. Mas todo mundo entrava naquela, faz de conta, né? Porque a consciência continua. Exatamente. Obras mortas, consciência de obras mortas. Imagine cada vez que pecasse, você tinha que colocar a mão na cabeça dele enquanto ele era morto. Tudo por sua causa. Isso impediria você de pecar? Não impediria. Mas teria toda a força para evitar o pecado. Eu vou resistir mais ainda. Eu vou resistir mais ainda. Isso aqui nós já falamos, né? 9, 23 a 24. Quem vai ler para nós? 9, 23 a 24. Eu quero terminar, está quase terminando. Eu quero terminar com a morte, tá ok? O comércio de animais também naquela época deveria ser. Não, Calixto, até que não tinha muito comércio, porque de acordo com Moisés, o cara trazia de casa e era pior ainda. Ele criava o ovelhinho que ia morrer. Mas isso virou rotina depois? Nunca foi rotina. Sabe por que nunca foi rotina? Porque o pecado não é rotina. O pecado sempre maltratava a consciência das pessoas. Se não, vira rotina também. Foi bom você falar. Depois dos reis tinha que dividir na por reis. Tinha que dividir. Então, veja bem, Bonemi. Será que não é isso que está acontecendo hoje nas igrejas? Será que as pessoas não entendem que isso é rotina? Será que eles não sentem mais o peso dos seus pecados? Será que os pecados das pessoas, os pecados que os nossos irmãos praticam, será que não faz mais nenhum incômodo? Lá não virava rotina, porque o cara tinha consciência que pesava. E o duro, Calixto, foi muito bom a sua intervenção. Você sabe, tem gente que cria animalzinho em casa, né? Dá até nome para os bichos, né? O moço da... Aproveitando aí a sua deixa, nós estamos fazendo discipulado com a família, indo para a igreja, sabe? Certo. Aí chegamos lá, aí quando termina lá a aula, a gente sempre pergunta, né? Vocês têm algum motivo de oração? Aí a mulher falou assim, eu quero que o pastor ore pela minha cachorrinha que sumiu. E eu não consigo encontrar essa cachorra. Já postei, né? Aí eu fiquei pensando, puxa, tanta gente perdida e ela preocupada com a cachorrinha. Quase chorando, sabe? Não, é porque a gente tem essa cachorrinha há muito tempo. Mas então, ela ama a cachorra dela. Então, ela ama a cachorrinha, como as pessoas também amavam as suas ovelhas. Eu oraria. Aí, você pode orar, não tem problema. Mas eu estou entendendo o que você quer falar. No amor que, exato. Agora, veja. O cara vai falar assim, bom, semana que vem é aquela ovelha que eu vou levar. Mês que vem, essa aqui está pequenininha ainda. Eu vou dar... Você imagina o cara colocando a ovelha para pastar, olhando as ovelhas pastando e pensando... Qual que eu vou levar? Cara, ele via todo dia. Aí ele pegava a ovelhinha que se entregava para ele. Isso dá destruía a consciência do cara. Essa pessoa levar a cachorrinha dela. Exatamente. Vamos imaginar. Vamos imaginar que a pessoa, para a pessoa se livrar da culpa, tem que sacrificar essa cachorrinha. A primeira cachorrinha fica triste, a segunda, a terceira já não fica mais triste. Viu? 9, 23 a 24. Quem vai ler para nós? Era necessário, portanto, que as figuras das coisas que estão nos céus fossem purificadas com tais sacrifícios, mas as próprias coisas celestiais requerem sacrifícios superiores àqueles. Veja bem lá, o comecinho do 23, lê de novo, só o comecinho. Era necessário, portanto, que as figuras das coisas que estão nos céus fossem purificadas. Aí, era necessário que as figuras fossem purificados. Quem é que vai purificar?
O sangue do Cordeiro. O sacrifício. Aí é o que diz o Colossenses 1:20. Céu e terra. Deixa eu falar uma coisa. Quando Abel morreu, o sangue dele foi para onde? O sangue de Abel. E a terra recebeu o sangue, um sangue inocente. Que era, o Cristo era para vir de Abel. Não foi? Aí veio de Sete e depois veio de Enos. O sangue de Cristo foi derramado, purificou a terra, purificou o céu. Eu acho que você devia, na próxima Curso? colocar não sei quantos dias de curso aí, falar sobre a graça. Podemos tratar. Hoje está tendo uma confusão muito grande dentro da igreja sobre a graça. Tá. A hipergraça. Sim, tem. Está virando. Vamos pensar sobre isso. Sabe o que seria legal? Ah. Uma ideia, tá? Tu criar um módulo, ou 2 módulos, de 1 ano, por exemplo, de teologia sistemática. Entendi. Cara, seria maravilhoso. Eu achei. Ter liderança, pastores, Estamos. pessoas maduras na fé. Fazer 1 ano de teologia sistemática, estudando os principais tópicos da teologia. Vamos pensar sobre isso aí. Maravilhoso. Mas o que o Nilton falou é verdade. E abordaria isso aqui que ele falou. Gente, olha lá. O próprio lugar celestial foi contaminado? Não, isso não pode ser. Mas se a alma tivesse ido para lá sem expiação pelo sangue, o céu teria sido contaminado. O céu foi contaminado, mas a graça exercida por Deus em Jesus Cristo fez a purificação na terra. Aí você fala assim, não, mas a terra foi purificada? Foi. Mas e aí, ela continuou produzindo cardos e abolho. Mas o que vai acontecer com a terra quando Jesus voltar? Transformada. Não é isso que diz a Escritura? Então o sangue de Cristo resolveu. Aqui e lá. Olhe para a multidão de nossas orações e louvores que estão diariamente subindo para lá. Isso aqui eu já falei, né? João 14:1. Mas o Senhor foi para lá e aspergiu seu sangue sobre o propiciatório para que as nossas orações e louvores, na verdade, nós também, possam entrar sem impedimento. João 14:1 que eu li para vocês. Uma vez da culpa, vamos indo agora para terminar. Uma vez da culpa e da vergonha que nos atormentam e nos prendem, o evangelho do sangue de Cristo nos liberta. Passamos de sentados no corredor da morte como prisioneiros para o pecado e o julgamento, para estar no palácio do Deus Todo-Poderoso como seu filho e filha adotivos. O sangue e o sacerdócio de Jesus nos salvam completamente, radicalmente e completamente. Até o âmago de nosso ser, nossa consciência. E aí chegamos no 27. Quem lê o 27 e 28, por favor? Vamos terminar com isso. Quem vai ler? Pastor Marcos? 27 e 28. Olha que impressionante que foi os apóstolos de Piabiru estavam falando comigo aí, a equipe de Piabiru, né? Vamos lá, Marcos. E assim como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois o juízo, assim também Cristo, tendo-se oferecido uma vez para sempre, para tirar os pecados de muitos, aparecerá a segunda vez, sem pecado, aos que aguardam para a salvação. Olha lá, e assim está ordenado morrer uma vez. Pergunto eu, quem ordenou? O Senhor. Pergunto eu, por que o Senhor não ordenou morrer 2 vezes? Ou 3? Por que o Senhor ordenou morrer uma? Porque uma vez já é uma tragédia. Quando ele disse para os nossos pais, não coma dessa fruta, não coma dessa árvore,
Porque no dia que dela comeres, certamente morrerás. Ou seja, ele ordenou. Aonde que está a ordem de morrer só uma? Quando ele expulsa os dois do jardim. Se os dois continuam no jardim, a desgraça estava feita, mesmo. Então, Deus não permitiu que a tia Lu morresse 2 vezes, nem 3 vezes. Uma vez já é suficiente para a tragédia estar acontecida. Como está ordenado ao homem morrer uma só vez. Então, tem uma morte só, nós só temos uma vida e, consequentemente, uma morte. Mas não existe a reencarnação? Não. Existe a reencarnação. A reencarnação existe só nas religiões e na filosofia oriental. Mas ela não existe de fato e de verdade. E também é chamada de transmigração da alma. Transmigração da alma. Agora, eu gosto muito de perguntar quando eu falo sobre isso nas igrejas, quantas vezes você quer morrer? Eu já perguntei isso em várias igrejas. Eu perguntei, fulano, quantas vezes, eu já fiz na igreja, quantas vezes você quer morrer? Lá no Nido já perguntei também. A morte da morte. A morte da morte. Quantas vezes você quer morrer? Fulano. Aí a pessoa, nenhuma. Pois é, como é que a reencarnação existe se você tem que morrer um monte de vezes? Você não quer morrer nenhuma? Imagina o drama de Lázaro. Ô Lázaro, que bom que você... Ai, Jesus é maravilhoso. Aí Jesus vai embora e ele fala, irmãs, você não sabe como é que eu vou ter que morrer de novo. Ele vai orar assim, Senhor, por favor, que dessa vez seja um ataque cardíaco, porque aquela doença, porque ele estava doente, né? Aquele câncer lá não foi fácil não, hein? E tem a morte certa e a morte errada. E tem a morte certa e a morte errada. Já ensinei, a gente tem que morrer a morte certa. A morte é o castigo pelo pecado, como Deus disse a Adão e Eva no jardim. Ao mesmo tempo, olha aqui que eu escrevi para provocar a tia Lu e a Jaqueline. Ao mesmo tempo, a morte é uma bênção disfarçada para nós. Eu vou explicar. Garante que não precisamos viver para sempre sob a maldição do pecado. A morte pode ser um novo começo, o que significa que aqueles com vida eterna podem viver para sempre na presença de Deus sem as consequências do pecado. A morte é uma bênção disfarçada por nós. Por quê? Porque a morte, Deus transformou a morte numa coisa muito interessante. Otília, qual? Se tudo morre, o mal, não, se tudo morre, o mal se acaba também. Morre junto. Ou, gosto muito de questionar isso. Ou eu gostaria de falar isso. Ou já imaginou um Hitler que nunca morre e sempre fica fazendo maldade para as pessoas? Ou seja, a morte, ela tem uma mensagem positiva. Qual? O mal foi vencido. O mal foi vencido. Para aqueles que creem como nós, a morte é um novo começo. Não é que a vida para nós acaba, a vida de ninguém acaba. O ímpio e o cristão vai continuar a viver em algum lugar. Mas a volta de Cristo será a vitória. Lembra sempre, viu, pessoal? A gente fala muito isso em funeral, mas ok, a gente fala para consolar os outros, né? Mas a morte não está vencida ainda. Porque a Bíblia diz que o último inimigo a ser vencido é a morte. Então ela não está vencida. Ela está... Quando diz, onde está a morte, o teu aguilhão? É nós dizendo isso lá quando Jesus voltar. Exatamente. Nós não estamos falando no tempo e na história. Porque a gente morre ainda. Se morrer um parente, a gente vai chorar. Se morrer um irmão, a gente vai chorar. Se morrer algum tipo de irmão, a gente vai se alegrar. Não é? Então ela me machuca muito. O que nós temos é uma coisa chamada consolo. O consolo produz esperança. Mas ela não está vencida. Ela só vai ser vencida quando nós experimentarmos a imortalidade. Nesse dia, ela morre definitivamente. Hoje,
ela só está vencida pela metade. Mas ela não está completamente vencida. Ela ainda consegue picar a gente. Jesus já triunfou sobre a morte, né? E- O cosmos, Não. criado, ele já- Jesus já triunfou porque ele ressuscitou. ele já é imortal. Ele já se transformou e já trouxe a imortalidade na sua ressurreição. Sim. E você acredita que a gente, quando morrer, vai lá ser de Abraão e vamos reconhecer Não, o seio de Abraão não tem mais. o problema de Para o céu. Vamos reconhecer assim, amorosamente, não só os nossos parentes, mas nós vamos reconhecer todos que estão lá. É que a gente não pode, Jaqueline, a gente não pode pensar no céu com as configurações humanas daqui. São caídas. Não tem nada a ver, a nossa visão é caída, ilimitada. Afetada pelo pecado. Ah, eu vou conhecer? Meu desconhecimento é só nesse momento aqui. Na eternidade não tem mais segredo. Até a nossa mente vai ser transformada. E não somente, Giovanni, a Bíblia diz que nós veremos Deus como Ele é. Ora, se Deus se revelará como Ele é, eu não vou conhecer o apóstolo João? Oh, quem é você? Ah, eu sou o João. Oh, eu nem sabia. Legal, João. Oh, muito prazer. Cara, se a gente vai ver Deus como Ele é, o que dirá ver um pai, uma mãe, um parente? E outra, mas não vai ter lembrança mais desse. aí é que é. Viu, pessoal? Foi bom você falar. As pessoas, elas se confundem entre... Ah, não, mas se eu lembrar que eu fui, eu vou lembrar do pecado. Não, preste atenção. É outra configuração. Eu vou falar disso depois, mas só para adiantar minha resposta. Quando fala assim, Deus não tira os nossos pecados e Ele não lembra dos nossos pecados. Deus pode esquecer alguma coisa? Não. Mas por que a Bíblia diz que Deus vai esquecer? Deus vai esquecer? Não, Deus não vai esquecer. Deus não vai trazer aquele pecado como condenação mais. Como culpa. Eu sei o que a Raquel fez, lembro bem o que a Raquel fez, mas eu não sinto nenhuma tristeza por isso mais. É nesse sentido. É nesse sentido. Então quem estará no céu vai saber quem foi, vai saber o que fez, porque senão, se a gente, Jaqueline, se a gente não lembrar de que nós pecamos, nós vamos adorar o Cordeiro por causa de quê? Hã? Eu não sabia, nem sabe. Eu nem sei quem é o Cordeiro. É o Cordeiro. Não, a gente vai ter plena consciência, nós vamos ter as consciências dos anjos. Eu sei por que eu estou adorando o Cordeiro. Por que você está adorando o Cordeiro, Romualdo? Isso é, se o Romualdo for, né? Estou dando exemplo, né? Então, Romualdo, por que você está adorando o Cordeiro, Romualdo? Eu estou adorando o Cordeiro porque quando eu estava na terra, eu era um pecador. E Ele me perdoou dos meus pecados. Nós vamos ter plena consciência disso. Mas a gente não vai se lembrar da... O que você falou, Raquel? Culpa. E o próprio Hebreus vai dizer, a gente vai estudar isso semana que vem, nós temos uma nuvem de testemunha rodeado por uma nuvem de testemunha com a turma do céu olhando para nós e dizendo assim, vai que vocês conseguem, a gente conseguiu. Vai que vocês conseguem, nós estamos aqui porque o Cordeiro estava com a gente, se nós conseguimos, vocês vão conseguir. É isso que diz Hebreus 12. Né? Então a gente vai conhecer? Com certeza. Né? Bom, deixa eu passar para isso aqui não... Deixa eu ver aqui. Deixa eu ler isso aqui. Ó. Eu tenho 2 slides só, eu preciso ler esses slides desse cara, daí a gente vai tomar um café. Gente, o que esse cara escreveu, Albert Barnes, um teólogo do século XIX, você olha assim, você fala assim, o Newton pelo menos vai dizer assim, esse cara era doido. Porque o Newton gosta de falar essas coisinhas, né? Olha o que esse cara falou sobre a morte. A morte ocorre apenas uma vez nesse mundo. Não pode ser repetido, se quisermos que seja repetido. Não. A reencarnação ensina que tem que reencarnar de novo. Eu quero reencarnar de novo, porque eu quero reencarnar melhor. Não vai acontecer isso, mesmo que você queira. Quaisquer verdades ou fatos a ele como um evento que não deve ocorrer novamente.
Aquilo que deve ocorrer apenas uma vez na eternidade da existência adquire uma imensa importância. Ora, se tem uma coisa, viu, pessoal? Olha a loucura dele, Lucas. Se você só tem um evento em toda a história do universo, na sua vida, você só tem um evento, você tem que entender que esse evento é importante. Olha para onde o cara está indo. O que deve ser feito apenas uma vez, devemos desejar ser bem feito. A ideia dele é o seguinte, Alex, se eu vou morrer uma só vez, eu tenho que morrer da melhor maneira possível. Eu tenho que morrer bem. Eu tenho que morrer gloriosamente. Na ideia do Albert Barnes, quem é que pode morrer bem? Qual é a melhor maneira, qual é a morte gloriosa que a gente tem? Quando a gente morre confessando a Jesus Cristo. Se eu vou morrer, Vânia, e eu vou morrer uma só vez, eu tenho que morrer da melhor maneira possível. Que é isso, cara? Olha onde esse cara foi. Devemos fazer toda a preparação adequada para isso. Devemos considerá-la como interesse singular. Se a preparação deve ser feita para isso, devemos fazer tudo o que esperamos fazer. E a última slide da fala dele. A morte ocorre a todos. É designado para os homens, para a raça. Não é um encontro para um, mas para todos. Ninguém é nomeado pelo nome para morrer. E nenhum indivíduo é designado como alguém que deve escapar. Nenhuma exceção é feita em favor da juventude, beleza ou sangue. Nenhuma patente ou estação está isenta. Nenhum mérito, nenhuma virtude, nenhum patriotismo, nenhum talento pode comprar a liberdade dele. Em todas as outras sentenças que saem contra os homens, pode haver alguma esperança de indulto. Isso é verdade, não é? Aqui não há nenhum. Não podemos encontrar um indivíduo que não esteja sob a sentença da morte. É pelo pecado que todos estão condenados à morte. E aí o negrito é meu. E o fato que devemos morrer deve ser uma lembrança constante de nossa culpa. Porque eu me sinto culpado, eu vou para Cristo. E aí, para terminar, a fala dali que me perguntou, e o texto vai dizer, e assim está ordenado aos homens a morrerem uma só vez, vindo depois disso o juízo. E de uma maneira geral, quem morre, ele entra em juízo. E quando você observa o contexto, ele está falando qual é a tese do cara. Qual é a tese que ele escreve o livro? Para quem está querendo se afastar do evangelho. Então ele diz o seguinte, está ordenado a morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo. Ou seja, vai ter um juízo. Se você foi encontrado com culpa, acabou. Se você não foi encontrado com culpa, porque a sua culpa foi levada sobre o cordeiro do qual você creu, você está inocentado. Aqui está esse texto, e foi muito bom a pergunta que a Ali me fez, porque esse texto não é bem compreendido e mal interpretado. Todos nós vamos entrar em juízo. Ah, mas e o grande julgamento? O grande julgamento é de todos os mortos, de todos os tempos, ao mesmo tempo. E o cristão, naquele dia, o cristão vai ser julgado por obras, não para ser salvo ou não. O cristão ele já está inocente desse juízo. Não lá. Quando chegar lá na volta de Cristo, nós não seremos mais julgados. Ao contrário, nós é que julgaremos, e a Bíblia diz lá em Tessalonicenses, que nós estaremos ao lado do Cristo, quando estivermos nos ares, julgando todos, inclusive o próprio Satanás. Eu vou julgar Satanás um dia. Porque a Bíblia diz que julgaremos homens e anjos. Então, naquele dia, quando Jesus voltar, o grande juízo, o grande tribunal de Deus, é para todas as criaturas angélicas e humanas que foram rebeldes. Grandes e pequenos, todos. E os cristãos que passaram nesse primeiro juízo e que foram inocentados pelo sangue do Cordeiro, esses vão julgar. Estão na condição de julgamento.
Então, olha que coisa preciosa. E assim está ordenado a morrer os homens uma só vez, depois disso vem o juízo. Eu chego diante de Deus e falo, Irangóis, você foi um pecador, mas você creu no meu filho e o sangue do meu filho te purificou. Pode entrar. Você deu aula no centro. Principalmente, não foi corintiano, aleluia! Nem flamenguista. Nem palmeirense. Aí ele vai olhar lá, Maria, você foi uma pecadora. Fui, Senhor. Mas você rejeitou o meu filho, rejeitou o sacrifício que ele fez na cruz. Apartai-vos de mim, não vos conheço. Esse é o juízo. Mas nós estamos com a nossa culpa tirada. Aleluia! Vamos tomar um café.